resposta, pode ter certeza disso. Se o inimigo está investindo contra a sua vida, olha aí, meu irmão, não se curva, se levante e clame ao Senhor Jesus. Ele é tremendo em todos os seus feitos, não há defeito no Deus que lhe atendeu, lhe atendeu. Você entrou aqui querendo uma resposta, pode pedir, porque Ele vai lhe responder. O impossível para Ele não é nada. Tenha fé, porque esse vento vai passar, esse vento vai passar. Vai passar. Deus Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da varão de guerra, Deus invencível, que anda na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Seja forte e parta para a luta. Vá buscar sua vitória. Ele envolve sua vida de majestade e glória. Deus Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que anda na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra. Vambora, vamos lá em cima, Deus Sadraque, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto. Vamos lá, e terminando assim, ó. Deus Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar. Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aqui estamos novamente nesta segunda-feira do Senhor, eleições passadas, e vamos aí caminhando para aquilo que Deus deseja. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para trazer uma palavra que é muito importante para o nosso coração, algo que nós devemos ter nesses dias para que nós possamos vencer todas as dificuldades. Amém? Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos em Tua presença nesse momento e lembrando aqui a Tua palavra, Senhor, que diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Pois é na esperança que nós andamos de obter a salvação do Senhor, cumprindo, andando na palavra dEle, procurando obedecer e vivendo o Evangelho. Senhor, manifesta-te sobre esta casa, sobre a vida deste povo, cada pessoa, meu Pai, que está hoje diante de nós, cada pessoa, meu Pai, cada membro dos familiares desta casa, pois nós estamos orando pela família também, todos os dias, por 40 dias, e terminamos essa nossa campanha no dia 29 de novembro,
Mas a oração pela família, pelas causas que o Senhor tem colocado diante de nós, é sempre eterna. Não podemos desfalecer, não podemos deixar de lado aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e manifesta-te conforme a Tua vontade sobre nosso caminho, nossos sentimentos, nossas palavras, nossos desejos. Seja o Senhor Deus sobre tudo que é nosso, em nome do Senhor Jesus Cristo, e com certeza seremos Teus servos, e que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Pois bem, estamos aí segunda-feira, né? Hoje aqui 16 de novembro, caminhando para mais um mês, o penúltimo mês do ano. Muitas coisas deixaram de ser realizadas, muitas coisas nós deixamos passar, ficaram perdidas no passado. Algumas pessoas não sobreviveram às situações que se levantaram, mas nós estamos aqui, em pé, firmes em o nome de Jesus Cristo, e a nossa oração vai por todos aqueles que estão de pé e aqueles que hoje passam por alguma situação e às vezes até mesmo problema de saúde, em o nome de Jesus Cristo. Pois que Deus os abençoe para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos ver aí um testemunho da novela da vida real, em nome de Jesus Cristo. Os ministros patrocinadores são aqueles que sentem de Deus o chamado para patrocinarem as missões. E ao longo de tantos anos, continuamos pregando o Evangelho e atingindo regiões onde o diabo sempre imperou. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão missionário Soares, e a todos os irmãos e irmãs da Igreja Internacional da Graça de Deus no Brasil. Agradeço a Deus, nosso Pai, porque a palavra dele está alcançando todas as pessoas que estão impedidas de ouvi-la. Na verdade, graças a Deus pelos seus cultos, razão pela qual muitas pessoas são abençoadas nesse mundo, especialmente aquelas que não podem ouvir o Evangelho em suas comunidades. Quero te falar que sou uma das pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador através do seu culto. Ouvi a palavra de Deus e depois entrei em contato com a sua página árabe. Eles me ajudaram a compreender a mensagem da salvação. Eu aceitei a verdadeira fé cristã e também recebi o Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador. Sou ricamente abençoado hoje. Além do mais, estou verdadeiramente livre do pecado. Agradeço a Deus por essa mudança em minha vida. Agora, não sou apenas salvo, mas também sirvo ao Senhor Jesus aqui na Síria. Prego a palavra de salvação para todos. Glória a Deus por isso. Vou falar novamente. Agradeço a Deus pelo seu grande trabalho que está espalhado por todo o mundo. Obrigado, meu querido irmão missionário Soares. E obrigado aos meus irmãos e irmãs da equipe de serviço. Oro ao Senhor Jesus para que Ele os abençoe mais e mais. Gostaria de pedir algo. Ore pela Síria, pois estamos passando por muitas tribulações, desgraças e sofrimento, para que Deus dê um basta nesse sofrimento, guerra e coronavírus também. Finalmente, amo vocês todos e oro a Deus, nosso Pai, que abençoe vocês. Amém. Esse agradecimento é direcionado a todos os que cooperam com esse ministério, pregando, orando ou financiando. Foi muito natural, eu não tive um motivo específico, não. Eu simplesmente achei que, assim como o desejo de ser obreira, eu achei que era natural que eu contribuísse de alguma forma para essa obra que tanto me ajudou, né? Tanto me abençoou, e que seria uma forma de estar ajudando para que outros fossem abençoados também. Com o coração agradecido e cheio de fé, seguiremos levando o Evangelho para todo o mundo, até que o nosso Jesus Cristo volte. Maranata. Igreja, um bom dia para vocês. O meu testemunho é assim: a minha mãe, ela mora na Bahia, né? Então já fazia muito tempo que ela não vinha aqui para São Paulo, por causa de condições. Então veio ela e minha irmã, veio até Campinas. Em Campinas ela foi para Sumaré, para casa da outra minha irmã. Sem dinheiro, ela veio sem dinheiro, porque foi a minha irmã que pagou a passagem delas, né? E aí ela ficou 14 dias lá em Sumaré, na casa da minha irmã, e de lá já ia embora. E não tinha dinheiro para vir para cá, porque tem mais filhos aqui em São Paulo, na capital, né? Aí a gente orando, eu e meu irmão, e resolvemos convidar ela para vir para cá, para São Paulo, né? Porque aqui tem mais 3 irmãos.
3 filhos no caso, né, de São Paulo. E ela disse que não ia vir porque não tinha dinheiro, não sei o quê. Aí eu falei com a minha filha, e a minha filha falou, não mãe, eu ajudo a avó e a minha tia a vir para cá. E aí a minha filha arrumou dinheiro, mandou para elas vinham de Sumaré para cá, para São Paulo. E aí um dos meus irmãos que mora em São Miguel falou assim, não, deixa que eu vou buscar elas lá em Sumaré. Sempre saí daqui 4 horas da manhã, 6 horas da manhã eu já estava lá no Sumaré e trouxe elas para cá, né? Aí elas vieram para cá, ficou uns dias na minha filha, ficou uns dias aqui na minha casa, agora ela foi para casa do outro meu irmão. Hoje eu vou ver ela de novo aqui no Sapopemba. E assim, e depois eu pensei, nesse foi amor de Deus, né? Porque ela não queria vir porque não tinha dinheiro, e Deus proveu um jeito de ela vir até aqui em São Paulo, né? E aí agora ela vai ficar uma semana na casa do meu irmão em Sapopemba, e depois ela vai para São Miguel, na casa do outro meu irmão. De lá ela vai embora para a Bahia. Em nome de Jesus, foi uma bênção de Deus, porque ela não queria vir, ela tem dinheiro. E aquela já conseguiu receber o dinheirinho dela, que ela disse que estava sem dinheiro, conseguiu receber aqui no Bradesco, e louvado seja Deus. Está tudo na paz agora, todo mundo junto, unido, feliz. E eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a palavra que eu tenho para vocês no dia de hoje aqui é a respeito de mansidão. Eu falei que nós precisamos ter mansidão, né? É um fruto do Espírito Santo, e nós precisamos aprender a ter domínio próprio, né? Vamos traduzir dessa forma também. Brandura de gênio ou de índole, brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade. Paulo havia instruído os Gálatas, dizendo que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Então mostrou que a santificação é resultado da ação regeneradora do Espírito Santo no interior dos salvos. Ele ensinou que as obras da carne são contrárias às virtudes cristãs. Por isso, a fim de vencer na luta contra o pecado e desenvolver-se na fé, os cristãos precisam andar em constante comunhão com Deus. Esse passo é muito importante na nossa vida, porque se não há uma comunhão entre nós, de que forma que nós vamos obter os planos de Deus realizados em nossa vida? De que forma que a justiça do Senhor há de se cumprir sobre os nossos caminhos? Davi viveu este Deus intensamente buscando-o a cada decisão que tinha de tomar. Ele usou de brandura para com aquele que pretendia tirar a sua vida. O Senhor nos ensina que devemos amar nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Pois bem, Mateus 5,44, isso daqui é um exemplo. O Senhor manda que nós amemos os nossos irmãos como a nós mesmos, que nós amemos os nossos inimigos e também que nós oremos por aqueles que estão nos perseguindo em todo o tempo. Constantemente estou falando a respeito disso. Davi andava em comunhão com Deus. Isso, por que comunhão? Porque essa vontade de Deus, de nós orarmos pelos inimigos e também aquele que nos persegue, é a vontade do Senhor. Então nós precisamos praticar essa vontade na nossa vida. É difícil, eu sei, você olhar para o inimigo, olhar para aquele que te causou uma dor profunda e dizer a ele que o ama. Mas isso só é possível para aquele que aprende a obedecer a palavra de Deus. Salmos 54, ele fala lá a respeito, né? Davi andava em comunhão com o Pai, conhecia o Senhor por sua infinidade de nomes, segundo as suas necessidades o chamava. Salve-me, ó Deus, pelo teu nome. Pois bem, em determinado momento nós precisamos de Jeová Rafá, aquele que cura todas as nossas feridas. Mas são deuses diferentes? Não, são nomes que foram dados ao Senhor Deus segundo a necessidade daqueles que o amavam e concordavam e também acreditavam nele. Então naqueles momentos foi se chamado Jeová Rafá, Senhor Deus, o Senhor que cura, porque sabiam que Deus curava.
Ou então era clamado ali o Jeová Jireh, aquele que supre cada uma das nossas necessidades, porque Ele supre as nossas necessidades. Se nós amamos, se nós estamos com Ele, Ele diz que suprirá cada uma das nossas necessidades. Veja bem, Salmo 62, versículos 6 e 7. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Veja, essas palavras, elas estão de diversas formas escritas na Bíblia, para que nós saibamos que esse Deus é Deus forte, Deus que cura, que ouve e que responde. Davi sabia plenamente o que significava ter Deus ao seu lado, andando em comunhão com Ele. Tudo funciona como uma preparação que vai dar frutos preciosos ao que coloca inteiramente na mão do Senhor, como por exemplo quando Saul fez de tudo para destruir Davi. Este continuava a crer que precisava acatar as ordens do Todo-Poderoso e propôs em seu coração não fazer mal a Saul. Brandura em seu coração, né? Domínio próprio para não responder na mesma força. A sensibilidade de Davi oferece 4 evidências de que ele agia altamente influenciado pelo Espírito de Deus. A primeira evidência, a consciência de Davi, foi imediatamente atingida. O Espírito convence do pecado. Pois é, quando nós estamos em concordância com Deus e aceitamos obedecer a Ele e nos colocamos à disposição dEle humildemente, nas situações que surgem diante dos nossos olhos, na nossa vida, o Senhor nos ensina. Então, o Espírito convence. É pecado? Ele convence do pecado. João 16:8 diz: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele estava falando o quê? Do Espírito Santo. Quando Ele habita em alguém, usa a consciência da pessoa como meio de convencê-la. Davi evidenciou a operação de Deus ao dizer, 1 Samuel 24:6, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Saul, ele foi o primeiro rei ali eleito, né, por Deus para dirigir o povo, porque o povo queria ter um rei diante dos seus olhos para ali tratar com eles mesmos, mas de forma alguma eles entenderam ou planejaram entender o que seria um rei terreno na vida das pessoas. Deus ainda alertou a respeito disso, né? Falou que esse rei, ele levaria os filhos cativos para o trabalho, as mulheres para a cozinha e por aí afora vai, pagariam impostos e tudo mais, teriam que obedecer às lideranças. E olha o que está acontecendo no mundo hoje. E os homens disseram que assim seja. Pois alguém pergunta às vezes por que as coisas estão dando tão errada desta forma. É porque o homem desejou que assim fosse. Eu preparei uma palavrinha aqui, uma coisinha. Isso daqui é a obra do missionário R.R. Soares, tá? João Batista foi degolado, Tiago morreu na espada, e crê-se ainda que o apóstolo Pedro morreu em uma cruz, de cabeça para baixo. Por que eles não mandaram o mal embora para se livrar de todo esse sofrimento? Eu acredito que muita gente faz esse tipo de pergunta. Muita gente diz, se Deus existe, por que acontece esse mal aí na terra? Pois bem, em primeiro lugar, eu vejo dessa forma. O homem não aceitou Deus como seu Senhor e Salvador, que era a vontade do Pai ser sempre
o nosso dirigente, ser sempre o nosso Deus. E quando Jesus veio, ele disse que nesse mundo teríamos aflições. Então você vê uma das situações aí: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando as pessoas ficam questionando esse tipo de coisa, não conhecem as Escrituras, não sabem da verdade. Em lugar algum da palavra temos a garantia de que não sofreríamos por causa do Evangelho, como foi o caso de todos os que você citou. Só para ilustrar o que afirmo, saiba o que diz a Bíblia sobre o assunto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Davi foi perseguido injustamente por Saul, que tinha inveja dele. Mas Davi colocou no coração dele: Saul é ungido de Deus, foi levantado por Deus. E por que Davi colocou isso no seu coração? Porque ele entendia, ele tinha um coração manso, né? Ele tinha um coração capaz de se controlar e entender que ele não poderia estender a mão contra o ungido do Senhor. Mas hoje nós vemos aí gente que se levanta e fala mal do pastor, fala mal da liderança da igreja, fala mal do governo. São todas pessoas que Deus levantou para dirigir. E quando as propostas dos dirigentes vão contra a vontade, o desejo destas pessoas, elas se levantam tão bobamente contra o dirigente. Ou então não precisa nem haver realmente muita intenção, é a pessoa que chega na igreja e não se agrada da maneira como o pastor está e já sai falando que o pastor está bravo, que o pastor está zangado, que o pastor isso, que o pastor aquilo, e vai falando um monte de coisas. Não entende, não tem sabedoria para entender isso. Davi foi subitamente convencido de que suas atitudes desagradavam ao Altíssimo. Davi sabia que se ele agisse contra Saul, Deus não se agradaria dele. Não era a maldade de Saul que iria fazer Davi perder a bênção de ter Deus na sua vida. Você também não pode deixar que a maldade dos outros, que a perseguição, que a acusação, que a perseguição, você não pode deixar que isso transtorne a tua vida a tal momento, tal forma que você venha a responder gravemente contra essas pessoas. O nosso papel é orar por essas pessoas, amar aqueles que aparentemente são nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos. Um inimigo está agindo através dele contra o próprio Senhor. E nós entramos no laço quando fazemos isso. A segunda situação, Davi respondeu ao convencimento com uma mudança de atitude. O Espírito Santo sempre faz seu trabalho, mas nem sempre fazemos o nosso. O Espírito Santo nos convence. Você há de convir comigo que muitas vezes você ouviu, entendeu que não era para você fazer tal coisa, e você fez e quebrou a cara. E depois você falou: puxa vida, eu sabia que não deveria ter feito isso. Eu sabia, eu entendia, mas você desobedeceu. Deus, Ele dá a direção, Ele manda fazer, mas nem sempre nós obedecemos. Se não nos rendermos completamente à atuação do Espírito Santo, tendemos a lutar contra a convicção. O que é a convicção? É você ter certeza de que Deus é o teu Senhor e que Ele está contigo em toda situação. Uma maneira segura de medir a nossa proximidade de Deus é o tempo que levamos entre nosso convencimento do erro e nosso arrependimento.
Mas como é que é isso, pastor? Uma maneira de medir, né? Quanto tempo leva quando você se apercebe do erro até você pedir perdão a Deus? Quanto mais rápido você se arrepende, o missionário diz agora mesmo, hoje mesmo. Quanto mais rápido você se arrepende, mais próximo você está de Deus, porque o Espírito Santo está te convencendo do erro, do pecado, da injustiça. Então preste atenção, Davi reagiu ao Espírito Santo em sua consciência com uma imediata mudança de comportamento. Então reaja também. À medida que nos aproximamos do Pai, nossa sensibilidade ao convencimento e nosso discernimento do que é certo ou errado aumentarão. Então é à medida que você vai se aproximando de Deus. Eu digo para vocês, já vou indo para quase 30 anos caminhando com o Senhor. 20 anos ministrando a palavra de Deus aí. E olha, não é fácil. Você tem que se vigiar. Você tem que atentar para o que você fala, para o que você deseja. Você tem que ser convicto no entendimento de que o que você está fazendo está certo ou errado. E às vezes isso demora, e essa demora traz consequências, traz situações que perduram pelo resto da vida, mesmo que você peça perdão. Davi se arrependeu dos erros dele, foi visto por Deus como um homem que agrada ao coração de Deus. Mas o restante da vida dele foi carregado por tantas situações, tristezas na família, perseguição de toda forma, uma doença que o levou com frio e não havia como ele se aquecer. O próprio filho querendo tirar o trono dele. Tudo por causa das situações que ele criou no mundo. Houve arrependimento? Houve. Deus, Ele nunca falou em algum lugar que nós não sofreríamos alguma situação. Como eu disse antes, Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Tanto o cristão como aquele que está no mundo tem aflições, só que nós que estamos em Cristo Jesus, nós vencemos essa parada. O Senhor nos dá entendimento, o Senhor nos dá convencimento, o Senhor nos dá força para seguirmos adiante apesar de todos os problemas. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Veja bem, isso aqui é muito interessante. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos tribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Nós só teremos uma completa paz quando do céu o Senhor Jesus se manifestar com os seus anjos, no dia do arrebatamento. Por isso vigie a cada passo que você dá, olhe por onde você anda, com quem você anda, o que você faz, deixa de fazer, se está agradando a Deus. Encontramos referência ao trabalho de contenção que o Espírito Santo realiza em nós quando somos tentados e nos vingamos. Se nos rendemos completamente ao Espírito do Senhor, e iremos obedecer-lhe. Uma vingança não vale o preço do afastamento de Deus. Não vale, meu irmão, não vale. Eu já passei por situações das quais eu queria me vingar. Até mesmo eu já agi como muitos aí agem, crentes que dizem: a mão do Senhor vai pesar sobre você, Deus vai dar o resultado para você, Deus vai pagar conforme o seu merecido. Nós não temos que fazer isso, não podemos fazer isso. Se nós queremos agradar a Deus, precisamos aprender a deixar o ódio de lado, porque o ódio é uma pedra muito pesada, e o Senhor disse: tirai a pedra. Então você precisa aprender a amar o teu inimigo, ser manso de coração, porque somente os mansos de coração
verão a Deus. A quarta situação, Davi desejava mais o Senhor do que a vingança. Considere as palavras de Davi em 1 Samuel 24:6, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Veja bem, né? Olha o que ele clamava diante de Deus, que o Senhor me livre. Então, que o Senhor livre a mim de fazer qualquer coisa que te ofenda. Que o Senhor livre a você de você fazer qualquer coisa que ofenda outras pessoas, porque se nós agirmos dessa forma, nós perdemos a comunhão com Deus. E já pensou se naquele momento nós fechamos os olhos? Como eu sempre digo, fechou os olhos, está selado a sua sentença. Então presta atenção, irmãos. Presta atenção. A desistência de Davi de tirar a vida de Saul foi por temor a Deus. Não foi por vontade própria dele. Foi porque ele temeu, ele respeitou Deus. Ele respeitou a vontade do Pai. E não a Saul. Ele não respeitou a Saul. Ele respeitou a vontade do Pai. O incomparável respeito de Davi pelo Altíssimo o impediu de cometer um trágico erro. Davi esteve do lado de Saul, cortou um pedaço da capa de Saul, poderia tê-lo matado ali e acabado com a vingança, acabado com aquela perseguição na vida dele. Ele já era escolhido como rei. Mas não, ele esperou que Deus marcasse o dia em que ele teria a vitória. E a vingança veio pela mão de Deus. Porque Saul mesmo não se prontificou a obedecer a Deus, a andar na vontade do Senhor. O Senhor é sempre fiel. Inclusive os resultados da obediência podem divergir, mas a bênção por sua obediência é garantida. O que quer dizer isso? Os resultados da obediência podem divergir. Eu obedeço a Deus, eu estou desejando um resultado, mas o Senhor me dá um outro resultado. Só que a obediência, ela nos leva à bênção da qual nós necessitamos. Então, como eu escrevi, né? Inclusive os resultados da obediência podem divergir, mas a bênção por causa da obediência é garantida. Você não vai perder nada. Então obedeça. Ande na presença do Senhor. Em todo momento, lembre-se de que o Senhor é Deus e não existe outro na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Pois bem, nós estamos aí na presença do Senhor, fazendo a obra da maneira como é devida, porque nos é importante obedecer ao que a palavra de Deus diz. Eu li aí no comecinho, no caso, né, o versículo de hoje, dos 70 dias da aliança com Deus. Nós estamos participando nessa aliança, termina no final do ano, né, e estamos em oração. E todo dia tem uma palavra. Segunda-feira, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha aí, fala de salvação. Tá? Então, a bênção pela obediência é garantida. Fique na presença do Senhor nesse momento. E lembre-se, nós estamos orando pela família, meus irmãos. Eu estou falando constantemente, estou fazendo lembrar. São poucas as pessoas que estão trazendo, né, os pedidos de oração dos 70 dias da aliança, mesmo na sexta-feira. E estamos também apresentando a família diante do Senhor, alimentando a família e derrubando os gigantes, né, com oração. Você escreve a sua oração aqui e atrás você coloca o nome das pessoas. E você apresenta diante de Deus. Eu e a minha esposa estamos orando às 10 horas da noite. Quem quiser estar em comunhão com a nossa oração, também, lembre-se ali, 10 horas da noite. Esqueça o cansaço, meu irmão, minha irmã. Esqueça a preguiça, esqueça o sono. Vamos ali apresentar a nossa casa diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, todo o nosso povo. Amém? E agora vamos aí às contas do Bradesco, que nós temos que fazer os nossos depósitos, dízimos e ofertas, que estão assim, né?
bem miudinho, as pessoas estão temendo ficar sem dinheiro em casa e não dão o dízimo, não dão a oferta alçada, não pagam o patrocinador, vão acabar ficando do mesmo modo, porque a benevolência do Senhor, ela vem através da obediência que você se comprometeu com Deus. Então, Bradesco, conta corrente 3378, aliás, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9. E também aí para depósito dos dízimos das ofertas. No patrocinador você põe na conta 29315, dígito 6. Amém? Você tem também a agência do Itaú 0406, a conta corrente 42717, dígito 9, onde você deposita dízimos e ofertas. Você faz o segundo depósito na mesma conta e você deposita ali o seu patrocinador. Banco do Brasil, agência 04723, a conta corrente é 56098,7, dízimos e oferta. Conta corrente 621200, o patrocinador. Na Caixa Econômica Federal, você deposita para a agência 0221, operação 003, conta corrente 772627, dígito 5, dízimos e ofertas. Na mesma Caixa Econômica, você pode fazer uma doação para o Show da Fé, no convênio 30912065. No Santander, você tem a agência 37950 para depositar na conta 1300-23924, dízimos e ofertas. E a conta corrente 13000215 para o patrocinador. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar agora, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo. Me desculpe que no culto aí de... Hoje é segunda, no culto de sexta-feira, eu creio, né? Ficou de fora, não entrou na gravação a nossa oração. Mas aqui nós estamos orando, oramos no início, oramos no final. Creia na palavra de Deus, que o Senhor é contigo. Amém? Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é segunda-feira e nós precisamos dos resultados que vêm pelas Tuas mãos e não daquilo que o homem planeja e tenta edificar, mas sim que a Tua vontade se cumpra sobre a nossa vida, que o nosso coração seja um coração manso, um coração verdadeiramente ligado à Tua palavra, um coração brando, com doçura e meiguice e suavidade, assim para que nós possamos vencer essa coisa tão difícil que se levanta na nossa vida, o ódio, o rancor, a raiva, a agressão que vem de palavras, de pensamentos, de atitudes, de todas as formas. Nós vemos os assassinatos, homicídios que acontecem por aí, porque as pessoas simplesmente se zangam com alguma coisa. Então, Pai, nós repreendemos esse espírito maldito do inferno, nós quebramos essa corrente maligna de Satanás que veio para destruir o teu povo, para causar encrenca, para dividir o lar, para trazer doença, esse maldito coronavírus que está aí rodando, querendo pegar o povo, destruir nossa igreja. Aqui não tivemos pessoas adoentadas com coronavírus, não tivemos nenhuma pessoa que tenha ficado entubada no hospital por causa disso, e nós clamamos diante do Senhor, meu Pai, que a tua mão continue guardando o teu povo, cada um dos membros, obreiros, aqui, Senhor, o povo que frequenta a igreja, o teu pastor, Senhor, a nossa família em todo lugar, onde quer que esteja, nenhum mal chegará, praga alguma chegará à nossa tenda, nenhuma praga, nenhum mal, nenhum temor nós teremos na nossa vida, porque o Senhor é Deus de provação contra todos os inimigos, mas o Senhor é Deus de bênção na vida daqueles que te obedecem, naqueles que te temem. Em nome de Jesus eu digo: todo mal, toda doença, toda enfermidade caia por terra, seja desfeita, seja anulada todo mal, em nome de Jesus Cristo. O espírito da miséria, da pobreza, esse espírito que está fazendo o povo deixar de dar os seus dízimos, de dar as suas ofertas, por algum medo, por alguma situação, desemprego, falta do dinheiro, as coisas estão caras, eu não sei o que é,
mas Deus é Deus do impossível. O Senhor está agindo, meu irmão, minha irmã, Ele está produzindo nessa área. Não tenha medo, apenas obedeça, porque a bênção por obediência, ela é garantida na sua vida. Então anda na presença do Senhor, busque a presença do Senhor, seja justo diante do Senhor, que a justiça de Deus será derramada sobre a tua vida. Não haverá tribulação que te destrua, que te ponha por chão, mas dobre-se diante do Senhor em humildade, porque aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta, pois que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida neste dia, e daqui por final do ano, principalmente, que o Senhor te abençoe grandemente, que você tenha tudo aquilo que deseja para si e para a sua família, que haja emprego, que haja financeiro abençoado, que haja paz no lar, que haja saúde na vida dessas pessoas. Fora a Covid, nós te amaldiçoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, meus irmãos, pois está aí a palavra de Deus para você. E eu digo, fique aí com a canção que vai aparecer no finalzinho aí, e louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele é Deus, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém? Até quarta-feira, em nome de Jesus. Onde, diga para mim, para cá, para lá, perdeu o caminho. E onde é que ele foi parar? Porque com Jesus ele vai para aquele lugar feio mesmo agora. Por favor, maestro Fernando Lima foi para o Beleléu. Vamos lá, povo de Deus. Meu irmão, pra frente é que se anda, hein? Olha pro irmão e fala assim, ó, meu irmão, é pra frente que se anda, olha aí, ó. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. Me permita lhe contar uma verdade, pra você morrer de rir e saltar de felicidade. É que o malandro fuxiqueiro, o diabo vivia nos acusando, aprontava sua maldade. E foi na cruz que Jesus nos livrou da morte, restaurou a nossa sorte, fez o cão beijar a lona. Foi amarrado, despojado, derrotado, que pra quem contava mar passou a ser uma vergonha. Até a chave de sua casa ele perdeu, quando ao terceiro dia Jesus Cristo reviveu. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. Grite agora, dê um brado de vitória, eu sou filho do Deus vivo, e não ando como outrora. Deixei de lado as encrencas, o pecado, e com a obra do Senhor estou sempre ocupado. Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão, Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo, e você, seu bicho imundo, seu destino é o Beleléu. Levanta essa mão abençoada aí, diga eu e a minha casa, diga vamos ao céu. Agora prepara o brado da vitória, todo mundo faz assim, ó. Grite agora, dê um brado de vitória, eu sou filho do Deus vivo, e não ando como outrora. Ei, deixei de lado as encrencas, o pecado, e com a obra do Senhor estou sempre ocupado. Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão, Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo, e você, seu bicho imundo, seu destino é o Beleléu. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. E pra Jesus aquela linda salva de palmas. Glória a Deus.